Olá, pessoal. Meu nome é Angélica Noguês e para mim é uma honra integrar o programa Capacitar em Rede do CIERS. E hoje o tema é produtividade, um tema que não se esgota. Produtividade durante e após a pandemia. Será uma palestra leve, muito prática e que você vai poder sair aplicando logo após assistir esse vídeo. E embaixo desse vídeo tem um link que leva você para o PDF, que vai estar ilustrando toda essa palestra. Então não perde e vamos lá. Mas antes de começar, eu vou contar quem eu sou. Você já sabe que eu sou Angélica Noguês, mas eu não te contei que eu sou fruto do CIERS. Sim, meu primeiro contato profissional foi através de um estágio do CIERS. E para mim é uma honra porque após estar formada em matemática, marketing e vendas, pós-graduada em gestão de pessoas e gestão de projetos, com MBA em marketing e vendas, com mestrado em direção estratégica de marketing e vendas e mais de 20 anos de experiência no mercado, eu posso estar aqui contribuindo com o CIERS, compartilhando todo esse conhecimento que eu adquiri após a minha experiência profissional no CIERS. Então, se quiser saber um pouco mais sobre mim, vai estar lá no PDF a minha mini bio. Então, sem muita enrolação, vamos direto para a palestra Produtividade durante e após a pandemia. A gente vai contextualizar a produtividade de forma muito simples. A gente vai falar sobre verdades de produtividade, diferenciar a procrastinação de preguiça, dar dicas para driblar a procrastinação e dicas práticas de produtividade e também uma dica bônus que eu vou dar para vocês, tá certo? Então, vamos junto até o final. Contextualizando a produtividade, poderíamos fazer uma tese de dissertação a respeito disso, mas a gente vai falar de uma forma muito simples e prática. Produtividade é fazer o que tem que ser feito de forma assertiva e presente. Exatamente isso. Quando a gente faz algo de forma presente, automaticamente a gente está sendo produtivo. Se a gente é produtivo, é porque a gente teve mais assertividade e menos retrabalho. Então pense nisso, esteja presente nas suas tarefas. Não invente várias coisas ao mesmo tempo. Cuide daquilo que você precisa fazer naquele momento. Porque já existe uma pesquisa onde diz que 80% das pessoas mais rápidas não são as pessoas mais ágeis e produtivas. Então, rapidez não significa necessariamente produtividade. Então, evitar o retrabalho é sim um grande pilar da produtividade. Então, já decorou aí? Já contextualizou isso? Então vamos lá. Produtividade é fazer o que tem que ser feito de forma assertiva e presente. Simples assim. E aí eu vou te contar 6 verdades para não perder de vista e focar na produtividade. Está preparado? Vamos lá. Sabia que se ocupar não é produzir? Então, se você estiver ocupado o dia inteiro, para, senta e analisa o que é que você anda fazendo. Será que você não está se ocupando demais ao invés de ser produtivo? Porque ser produtivo é realmente ter resultados. Se ocupar é fazer um monte de coisa que não necessariamente precisam ser feitas. Então, pense nisso. E aí, como segunda verdade, se você não tem agenda, vira a agenda dos outros. Lembra aquela questão onde, se você não sabe o que você tem que fazer durante o seu dia, e chega alguém e pede algo, chega alguém e chama para alguma coisa, e você faz tudo que os outros pedem, mas não foca naquilo que você precisa fazer, é porque você talvez não tenha uma agenda. Eu não estou falando de agenda física, agenda de papel. Eu estou falando de algum instrumento onde você possa ter exatamente o que você precisa vencer durante o seu dia para poder aprender a dizer não. Sim, saber dizer não de forma assertiva é ser produtivo. E dica 3. Mais importante que a velocidade é a direção. Lembra quando eu falei que 83% das pessoas mais rápidas não são as mais produtivas? Então, não pense em ser veloz, mas pense em ir na direção. Porque também correr para qualquer lado, você bem provável que não chegue a lugar nenhum. E se caminhar na direção correta, com certeza você vai chegar lá. E chegar lá é ser produtivo. Dica 4. O maior ladrão de energia é fazer algo no momento que você... Pensar em algo naquele momento que você não pode fazer. O que seria exatamente isso? Sabe aquele momento que a gente está ali, ó, assistindo essa palestra que você está assistindo agora, e ao mesmo tempo pensando que não lavou a louça, que não estudou para a prova, que não entregou o relatório para a empresa? Sabe
Esse momento? Pois é, esse momento é o momento que está roubando a sua produtividade. Porque quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, você não faz nenhuma certa. Então, pense nisso. Ser produtivo é fazer de forma assertiva aquilo que precisa ser feito. Então, se você está pensando em um monte de coisa na hora que não pode ser feito, você não está sendo produtivo. Então, cuide muito isso. E, como dica 5, você não precisa ser um super-herói de quadrinhos, você precisa ser humano. Sim, o super-herói de quadrinhos é aquele que faz tudo ao mesmo tempo, faz tudo muito rápido e acerta tudo. Mas seres humanos são aqueles que precisam do tempo, que precisam utilizar o seu tempo. E aí, como é que a gente faz? O tempo, ele é igual para todos. A gente não consegue fazer a gestão do tempo, a gente consegue fazer a gestão de tarefas, a gente consegue otimizar o tempo. E o que um ser humano faz? Ele otimiza esse tempo. Ele não faz aquilo que o super-herói faz. Então, pense nisso. Otimize o seu tempo, porque você não tem condições de gerir o seu tempo. Tempo para todo mundo é 24 horas. E cada um faz dele o que bem entender. E aí, que tal o que bem entender seja algo bem planilhado, bem organizado e que faça de você um ser humano muito melhor e muito produtivo? E a dica 6, se fosse fácil, todo mundo faria. Então, a partir de hoje, tira aquela desculpa na boca que diz o seguinte: mas é tão difícil, se tu soubesse como é difícil para mim, como tá difícil, isso não é fácil. Realmente, se fosse fácil, todo mundo faria e essa tarefa não teria sido dada para você. Então, agradeça que essa tarefa foi dada para você e utilize ela da melhor forma. Por quê? Porque se fosse fácil, todo mundo faria e não seria essa pessoa você. Preparado para entender a diferença de procrastinação e preguiça? Então, vamos lá entender. O procrastinador é aquele que tem um objetivo, porém ele não tem clareza desse objetivo e por esse motivo ele vai empurrando com a barriga muitas coisas. Às vezes, por medo do fracasso, por excesso de confiança de que vai conseguir fazer na última hora e acaba entregando muita coisa errada, muita coisa mal feita. Então, o procrastinador, ele sofre, porque ele sabe que ele poderia ter feito melhor e ele deixou para a última hora, que às vezes, inclusive, nem entrega. Ou entrega atrasado, entrega mal feito ou não entrega. Então, o procrastinador é aquele que sofre porque ele tem um objetivo, mas faltou clareza para entender que aquilo, se tivesse começado naquele momento que foi dado a ele a tarefa, teria saído do jeito que ele conseguiria fazer. Então, a gente pensa o seguinte: este é o procrastinador, que todo mundo tem um pouquinho desse procrastinador ali dentro, alguns têm muito mais aguçado. Mas a preguiça sim é um sério problema, porque o preguiçoso não tem objetivo. Não falta clareza para ele, não tem o objetivo. Ou seja, o culpado sempre é o outro. Ele não tem remorso por ter atrasado o trabalho, atrasado a equipe, e ele não tem um grande valor para movê-lo. Então, quando ele não entrega, não entregou e a culpa é dos outros. Então, se você estiver na categoria preguiçoso, olha, se cuida aí, porque isso é um problema. Quando a gente está terceirizando as desculpas, a gente talvez esteja aí na onda da preguiça. Mas se a gente está sofrendo, a gente está na onda da procrastinação. E aí, se você estiver na onda da procrastinação, a gente tem um jeitinho de resolver. A gente pode driblar essa procrastinação com muitas dicas, mas eu vou trazer aqui 6 dicas para você. A primeira delas: se você está em home office ou se você está no momento de estudar para alguma coisa, tira o pijama. Por quê? O pijama é a roupa que conta para o seu cérebro que é o momento de descansar. E se você quer ser produtivo, não necessariamente você quer descansar, correto? Então, assim, aquela história de se arrumar de cima, né, apenas a parte de cima, você engana o seu chefe, mas você não engana o seu cérebro. Você engana o seu professor, mas você não engana o seu cérebro. Então, como a gente pode acelerar nossos resultados? Tirando o pijama no momento que a gente quer começar um dia produtivo. E aí? Eu não uso pijama. Então, tire essa roupa comum que você utiliza no seu dia para deitar. E aí, conforme você se deita, não é a forma que você pode se sentar a uma mesa, a uma escrivaninha, para poder começar um dia produtivo. Então, pense nisso. O seu cérebro, ele realmente sabe que você está de pijama.
Então, cuide muito isso. E essa simples dica faz com que muita coisa mude o seu dia. Depois me conta se tirando o pijama, hashtag tire o pijama, melhorou o seu dia produtivo. E a outra coisa é, inspire e expire. Quando a coisa está nebulosa na nossa cabeça, não é nenhuma dica de guru, é uma dica de vida. Inspira e expira. Dizem que aí uns 10 movimentos desse sentimento, dessa sensação de inspiração e expiração, faz que muitas ideias que estavam naquela cabeça da gente, vamos deixar para mais tarde, isso eu não consigo, elas se dissipam. Então, usa essa prática, porque essa prática é bem importante, não custa nada, está disponível em você. A outra sugestão, a outra dica que eu te daria é fragmente tarefas. Eu vou dar um exemplo muito básico sobre isso. Por exemplo, quando a gente não consegue ler um livro, já 1 ano, 2 anos, não consegue ler um livro, por quê? Porque a tarefa é muito grande. Ler um livro de 300 páginas parece algo inimaginável com tantas coisas para fazer. Então, que tal fragmentar? Colocar uma meta para vocês. 10 minutos por dia, 5 páginas por dia, 15 páginas por dia, sei lá. Crie uma meta e cumpra aquela meta, mas uma meta possível, não é? Se vocês virem que 10 minutos é muito pouco, aumenta gradativamente, mas não de uma forma muito pesada. Então, assim, se teste, fragmente as suas tarefas, que vocês vão verificar que ela vai ser concluída. Tem um projeto para fazer e não consegue parar a noite inteira para fazer, divida. Entenda qual é o seu tempo. Fragmente, que pode demorar um pouco mais, mas ela vai ser concluída e vai ser concluída de forma muito assertiva. E a outra coisa, quando a gente não está conseguindo ter clareza do porquê que está fazendo aquilo, visualiza o futuro. Se imagina com aquela tarefa concluída. Já pensou o que você vai ganhar com isso? Sim, o nosso cérebro trabalha com recompensas. O que eu vou ganhar com isso? E quando o nosso cérebro entende o que a gente vai ganhar, ele automaticamente reproduz essa realidade. Já diria a Disney que se a gente pode sonhar, a gente pode fazer. Então, visualiza o futuro e me conta depois como ficou o seu ânimo, a sua vontade de finalizar aquela tarefa que você está empurrando com a barriga há muito tempo. E aí, como quinta dica, não se puna, comemore. Sim, toda vez que você criar um projeto e esse projeto não chegar no prazo, no tempo, que você entendeu que procrastinou, não se puna por isso. Repense e pense o que você fez errado para poder fazer melhor na próxima vez. Porque punir, todo mundo pode punir, vai falar da gente, as pessoas vão nos punir. Então, assim, não se junte a esse grupo para detonar você. Porque quando a gente se autodetona, a gente dá um aviso para o nosso cérebro que a gente não é capaz. Então, não faça isso. Agora, quando você fizer pequenas ações, comemore. Comemore como se você tivesse feito um grande feito. Inclusive, dividir um livro de 300 páginas em 10 páginas por dia, leu 10 páginas, comemore. Faça essa comemoração, porque o seu cérebro vai dar o combustível para amanhã ler as próximas 10 páginas. Gostou disso? E a sexta é, estabeleça acordos. Sim, a gente precisa estabelecer acordos conosco, com os nossos pares, com a nossa família, com a nossa liderança. A gente precisa entender quais são os nossos limites e estabelecer alguns acordos. Vamos trazer agora para esse momento pandêmico que muita gente está dentro de casa. Então, assim, tá aquela correria dentro de casa, quem trabalha, quem estuda, quem faz o quê? E aí, a gente precisa sentar todo mundo e entender quem vai ter a prioridade nisso, em que momento eu vou fazer aquilo. Porque se a gente consegue se organizar na família, os objetivos de todos vão ser alcançados. Se você mora sozinho, então, a conversa vai ter que ser diretamente com você, aquele diálogo interno que a gente tem que ter com a gente mesmo, para poder entender, olha, se eu ficar só no sofá, esse relatório não vai ser entregue. Então, o que eu quero? Eu quero entregar esse relatório ou não quero? Então, pensem sobre isso, a leitura que vocês precisam fazer, o estudo que necessita ser feito. Então, faça acordo com as pessoas ao seu redor e, inclusive, com você. Como é que você vai conseguir concluir uma tarefa se você não está dando a presença para essa tarefa? Então, isso é muito importante. E agora que a gente já falou um pouco sobre procrastinação, sobre como driblar a procrastinação, agora a gente vai falar sobre 10 dicas muito práticas para a gente driblar a procrastinação. Vamos falar sobre
Visite o seu guarda-roupa e descubra como está a sua vida. Exatamente. Sabia que não substitui um psicólogo, mas um grande amigo, uma grande vozinha que pode contar um pouco da gente é o nosso guarda-roupa. Então, assim, se o nosso guarda-roupa está muito bagunçado, a gente pode pensar que está aí daqui a pouco um grande problema na nossa vida tá de perna para cima. Então, começa a dar uma ajeitada nele. Se o seu guarda-roupa tem muita etiqueta, roupas com etiqueta, roupas não mexidas, excesso de roupas, falta de roupas, roupas muito rasgadas, roupas fora de moda, quem sabe olhar para ele e refletir o que ele está querendo dizer para você, porque o nosso guarda-roupa fala muita coisa da gente. E se outras pessoas arrumam o nosso guarda-roupa, também é um ponto que a gente deve pensar. Será que a gente está terceirizando coisas importantes, coisas próprias da gente para outras pessoas que daqui a pouco não entendem muito quem é a gente? Então, assim, se eu puder dar uma dica muito importante para você tenha um diálogo com o seu guarda-roupa. Ele vai contar muita coisa que você talvez ainda não tenha se dado conta. Vai lá, pega o banquinho, senta e olha para ele, depois me conta o que esse guarda-roupa contou para você, certo? Então vamos à segunda dica. Planeje a semana num dia fixo e visite essa semana sempre uma vez por dia para saber o que foi feito, o que não foi feito, o que pode ser acrescido ou retirado do próximo dia, certo? Como é que eu faço isso? Eu, por exemplo, todo domingo, por volta das 23 horas, eu planejo toda a minha semana. E é óbvio que muita coisa vai mudar no decorrer dela. E por isso, todo dia, por volta das 23 horas, eu vou ali e olho o que eu planejei, se eu conseguir vencer, se eu não conseguir vencer e o porquê. Então, ter isso muito à mão, seja isso de forma tecnológica ou analógica, num papel e caneta, é muito importante. Eu gosto muito de trabalhar com os post-its e ir movimentando eles de forma física, mas a gente tem muito aplicativo que faz esses post-its se mexer de forma tecnológica. Então, veja qual é a ferramenta que mais adere ao seu formato de trabalho, mas assim, não deixe de ter algum lugar, alguma forma onde você enxergue a sua semana e possa todo dia olhar o que fez e o que precisa fazer no dia seguinte. Então, crie esse hábito. Muita coisa vai melhorar, muita coisa vai caber na sua agenda e, inclusive, o tempo para você. Esse tempo para você, ele tem que ser dimensionado nessa agenda. Sim, ele precisa ser dimensionado. E como dica 3, faça a tarefa em blocos, né? Fragmente as tarefas. Como eu disse a vocês anteriormente sobre o livro, que foi uma dica sobre isso, né? Se vocês não conseguem fazer o objetivo de uma única vez, fragmente ele, porque vocês vão conseguir. Como eu disse, talvez não rápido como a imaginação de vocês gostaria, mas com certeza de forma muito assertiva como nem vocês imaginariam. Então, não deixe isso de lado. E a outra coisa é hidrate-se. Sim, tenha água muito à mão de vocês. Tem aí uma regra que diz que 30 a 35 ml de água por quilo. Veja qual é o seu peso, multiplique por 30 ou 35 e tenha essa água próxima a você. Por quê? Porque cérebro que não está hidratado, ele não é produtivo. Então, vamos hidratar. Aí vocês vão dizer para mim, Angélica, mas eu consigo ser produtivo e nem gosto de água. Experimenta tomar água para verificar o quanto vai melhorar a sua performance e depois me conta, certo? E medite pelo menos 5 minutos assim que acordaram a deitar. Meditar? Eu sou uma pessoa que não gosta de meditação. E meditação, tem pessoas que conseguem ficar aí de 1 hora, 40 minutos, e isso é muito legal. Mas tem pessoas, assim como eu, que não conseguem. Então, como é que eu criei a prática na minha vida? 5 minutos antes de sair da cama e 5 minutos assim que eu me deitar, eu utilizo alguma música mais leve, eu penso o que eu quero para o meu dia, eu penso se eu visitei o que precisava ser visitado do meu dia, quando eu deito eu penso se eu estou satisfeita com como foi meu dia, uma musiquinha de preferência que tem alguma conotação com meditação. Gente, faz muita diferença. Seria o nosso abdominal para o cérebro. Então, pense nisso. Se abdominal faz bem para o abdômen, com certeza a meditação faz bem para o cérebro. Um cérebro produtivo é um cérebro que está trabalhado.
É um cérebro que está em dia com a sua ginástica. Então, também cuide muito disso. A outra dica que eu dou para quem é muito disperso são os alarmes. E a gente vai reduzindo o excesso de alarmes quando a gente começa a ter uma rotina. Num primeiro momento, se a gente está muito disperso, a gente começa uma leitura, se a gente começa uma tarefa, daqui a pouco a gente está lá lavando uma louça, lendo um livro, mexendo no WhatsApp, se a gente tiver alguns alarmes, esses alarmes nos faz voltar para aquela atividade. Então, às vezes, o que eu faço? Eu, por exemplo, que já tenho uma rotina bem organizada, eu costumo ter um alarme no meio da manhã e no meio da tarde, para poder me certificar de que eu não ando fazendo muita coisa fora do que eu me planejei. Quando eu estou assim no momento mais disperso, eu começo a colocar alguns alarmes mais importantes, do tipo, coloco o nome de cada uma das questões que eu preciso executar, se ela tem um prazo de horário para ser entregue. Então, muito importante, se você está muito desorganizado, use e abuse do seu alarme, é gratuito. E, gente, a outra coisa que, como eu disse lá anteriormente, que o maior ladrão de energia e de produtividade é pensar em algo naquele momento que a gente não consegue fazer, ter um caderno de insights, até melhor que um aplicativo, né? Porque o aplicativo nos faz aí viajar dentro desse mundão de redes sociais. Mas se puder ter um bloquinho, um caderninho, e toda vez que a gente estiver com alguma coisa matutando na cabeça e não tiver aquele tempo de fazer, a gente anota ali. E depois, no final do dia, não, não deixe esse bloquinho perdido. Olha para ele todo dia de noite, naquele horário que você vai estar visitando suas atividades e verificar aquilo que você pensou durante o seu dia e tenta encaixar ele em algum momento da sua agenda. Então, tenha um depósito de insights, de preferência um bloquinho para não colidir com essa questão tecnológica aí que nos faz, às vezes, dispersar sem necessidade, certo? E fácil parecer difícil, difícil parecer fácil. Como é que é isso? Isso significa que a gente acaba tendo maus hábitos, porque as coisas fáceis normalmente não são muito produtivas, e estão muito à mão da gente. Vamos falar, por exemplo, de dieta. É muito mais fácil abrir um pacote de bolacha do que lavar uma alface, uma maçã, picar, descascar, correto? Então, o que a gente precisa fazer? Não ter o pacote de bolachas em casa. Por quê? Que aí para querer esse pacote de bolacha, a gente vai ter que se arrumar, descer, pegar uma condução, ou ir a pé, ou caminhar, chegar até um mercadinho, ir lá e fazer a aquisição do pacote de bolacha. Aí não é muito mais fácil se a gente tiver a fruta picadinha, descascada, organizadinha num potinho, quem sabe? Então, assim, pense em coisas como o celular. O celular, a gente só passa o tempo inteiro olhando as mensagens porque ele está aqui na mão. Se a gente deixar ele num lugar mais longe e daqui a pouco colocar um alarme para que daqui uma hora e meia eu ir lá e consultar, aí a gente só vai se levantar para ir lá, abrir a porta, pegar o celular e ver quando de fato for o momento de ver. Por quê? Porque fica muito difícil. Ninguém vai ter esse costume de ficar o tempo inteiro virando o visor do celular se tiver que levantar, ir até um outro lugar, abrir uma porta e pegar. Claro, existem as questões da gente trabalhar com o WhatsApp, mas a gente não trabalha na cama. Até alguns trabalham, mas o ideal é não fazer isso, porque isso não é produtivo. Mas assim, a minha dica aqui é, faz essas coisinhas muito simples que roubam a sua produtividade ficarem um pouquinho mais difícil. Pode ter certeza que isso vai funcionar muito. E a outra coisa, quando a gente não está conseguindo executar as tarefas, lembra quando eu disse que o procrastinador ele não tem clareza? Então, por que ele não tem clareza? Porque ele não sabe exatamente o que poderá acontecer se ele executar aquela tarefa de forma muito organizada, de forma certa, sem muito sofrimento. Então, o que a gente pede para ele deixar pistas? O que é deixar pistas? Eu preciso concluir essa cadeira para poder viajar. Então, bota uma foto de viagem, bota uma foto dos amigos. Se eu preciso trabalhar nessa empresa que nem é tão bacana assim, porque eu quero juntar dinheiro para uma viagem, para minha casa, para o meu carro, o que seja. Então, tenha foto disso, tenha o seu porquê à mão. Quando a gente tem o porquê à mão, fica muito, muito mais simples a gente ter motivação para concluir as nossas atividades. E
como dica 10, eu diria para você, faça alguém feliz. Sim, quando a gente está cansado, chateado, parece que o mundo acabou, se a gente fizer um pequeno gesto e fizer uma pessoa expresse um sorriso, isso faz toda a diferença. Nessa época pandêmica, a gente não indica o abraço, obviamente, porque o abraço é um grande protetor e que faz as pessoas felizes. Então, o sorriso é um substituto neste momento. Então, quando a gente faz alguém sorrir, quem ativa, o nosso cérebro fica ativado e quem se torna produtivo é a gente. Deixa um bilhetinho no vizinho, liga para aquela pessoa que a gente não liga faz tempo, tenta reencontrar virtualmente um amigo, faz esse amigo com uma palavra, com um gesto, com um carinho, com uma frase, com um elogio, feliz. Que quando ele sorri para você, com certeza o seu cérebro ativa e você se torna mais produtivo. E a minha dica bônus é pensar em ferramentas que talvez já estejam aí na cabeça de vocês. Então, eu estou passando coisas muito simples para vocês poderem ter aqui. 6 dicas muito simples para vocês pesquisarem. Técnica de Pomodoro. Hoje ela já não funciona para mim porque ela é para iniciantes. Mas é uma técnica que funciona quando a gente está muito perdido. Como é que é essa técnica? Você chama de Pomodoro cada 25 minutos de foco total. Então, o que a gente faz? 4 Pomodoros são 4 focos totais de 25 minutos. Em cada um desses blocos, a gente descansa 5 minutos. Vai tomar uma água, caminha, checa o WhatsApp, volta e mais 25 minutos de foco. Isso aí a gente pode fazer 4 ciclos de 4 pomodoros e depois dar uma descansada de 30 minutos. Mas às vezes, para quem já não está tão desorganizado, fica meio cansativo. 25 para, 25 para. Eu gosto de tocar pelo menos 50 minutos. Mas faz esse teste se você está muito disperso. O Kanban, que tanto pode ser utilizado de forma analógica como tecnológica, é um movimento muito interessante, que é onde a gente pode ter um depósito do que a gente precisa fazer, o que está sendo feito e o que está feito. O que significa isso? Quando a gente tem uma lista do que foi feito, o nosso cérebro ele ativa de tal forma que ele faz com que a gente seja ainda mais produtivo. Quando a gente consegue ver aquela listinha do que está pronta, isso dá uma sensação de saciedade muito grande, de satisfação. E a gente pode produzir mais. Então, assim, o Kanban, né, que também já era, quando se fala daí do início aí da administração, que se fala sobre área de produção, hoje a gente já fala para tudo. Então, brinca com isso, com o que tem que ser feito, o que você está fazendo e o que foi feito. Isso, com certeza, ativa o seu cérebro. O Google Calendar é uma brincadeira para quem é um iniciante de ter tudo nessa agenda virtual. Então, existem vários tipos de agenda. Se você não conhece uma, usa o Google Calendar que você vai conseguir se organizar e, com certeza, vai ter mais produtividade. A outra coisa que eu gosto muito é de trabalhar com DRD. O que é isso? Parece complicado, mas simplesmente é a gente dividir a semana em 7 dias e os dias em 3 turnos. E a gente organizar a nossa rotina ali dentro. Então, a minha dica é, dá para fazer isso em aplicativos, mas também dá para fazer isso assim, ó, num caderno, numa cartolina, usa post-it, brinca com isso. E lembra quando eu disse para você, faz a sua semana e visita ela todo dia? O DRD é uma excelente ferramenta para isso. A outra coisa que talvez muitas pessoas conheçam é o Trello e o Asana, que são aplicativos que estão disponíveis em versão gratuita, também tem a versão Pro, mas na gratuita a gente já consegue compartilhar as nossas tarefas com outras pessoas, inclusive trabalhar só as nossas tarefas. Então, é um lugar onde a gente coloca as tarefas e, inclusive, compartilha. Vale a pena conhecer Trello ou Asana. Trello para quem não tem nenhum conhecimento. Asana, aí ele já é mais completinho e vocês podem ter mais conhecimentos. Então, assim, um deles vai lá e olha. E a outra coisa que eu acho muito legal, para quem trabalha com rede social, para quem usa muita rede social e quer fazer postagem, e aí acaba se cansando, se perdendo, que é muita coisa para copiar, colar, é horário para colocar, usa o MLabs. Olha lá, essa ferramenta ela faz um gerenciamento das suas postagens. Você pode postar, programar o seu mês num único dia, e as postagens vão cair lá
no horário que vocês programaram. É uma ferramenta muito legal. Ela é gratuita apenas 7 dias, mas o custo dela é muito baixinho, baixinho mesmo, do tipo, partindo de R$ 5,90 por mês. Dá uma olhada lá que vale muito a pena. E aí, como um bônus para vocês, tem esse PDF que vocês vão clicar ali no link, né? E vão ser direcionados para eles. E dentro do PDF tem este slide onde vocês vão clicar, porque ele é clicável, e vocês vão ir para uma ferramenta da Tríade do Tempo do Christian Barbosa, que vai olhar como é que vocês andam aí nos quesitos urgência, importância e circunstância. Circunstancial é fazer tudo aquilo que vocês poderiam terceirizar. Sabe aquela coisa que as pessoas pedem porque você não sabe dizer não? Então, a gente vai dar uma olhada como é que está esse percentual. E lembrando que importante é tudo aquilo que a gente faz e nos gera um resultado. Já a urgência nem sempre nos gera resultado, mas sempre gera estresse. Urgente é toda aquela coisa importante que a gente não fez naquele momento que deveria ser feito. E aí pense o seguinte, a tríade ideal é 70% de importância, 20% de urgência e 10% de circunstância. Então, vamos ver como é que está a sua tríade e vamos tentar melhorar isso? Isso pode dar para a gente mais presença na atividade. E aí, o que eu digo para vocês é, transforme suas desculpas em motivo para a ação. Pensou nisso? A gente desculpar menos e atuar mais, ficar realmente responsável por aquilo que a gente se propôs, eu acho que isso vale muito a pena, isso é muito produtivo. Eu agradeço a vocês esse tempo comigo, espero que vocês apliquem. Essas empresas que aqui estão são empresas que eu já atendi com a minha palestra e que eu posso garantir que muitas pessoas que assim assistiram essa palestra muito rápida já tiveram alguns insights fantásticos para colocar em dia em seguida e modificar de fato os seus hábitos para ser mais produtivo. Se quiser me encontrar nas redes sociais, é Angélica com 2 L's, Noguês com Z. Se você apontar a sua câmera para esse QR Code, você vai conhecer o que eu ando fazendo e vai poder interagir nas minhas redes sociais. Da mesma forma que quem tiver o PDF em mãos, poderá clicar, porque é um PDF clicável, e ser direcionado para as minhas redes sociais. Então, eu te espero lá e me deixa um recadinho que vocês me viram na palestra do CERS. Eu vou adorar aceitá-lo na minha rede e ainda bater um papinho. Tudo bem? Então, nos vemos em outras palestras deste programa. Obrigado você que ficou até aqui. Obrigado, CERS, por essa oportunidade. E nos vemos muito, muito em breve. Até mais!